Comunhão com Deus. Neil Donald Walsch. Bem-vindo a este momento. É bem-vindo aqui, pois este momento foi por si criado para o trazer à experiência sagrada que está prestes a ter. Procurou as respostas às questões mais significativas da vida e procurou-as repetida, fervorosa e sinceramente, ou não se encontraria aqui. Essa busca tem decorrido do seu íntimo, quer a tenha ou não tornado uma parte importante da sua vida exterior, e foi o que levou a pegar neste livro. Ao compreendê-lo, desvendou um dos maiores mistérios da vida. Por que é que as coisas acontecem como acontecem? Tudo isto em 14 frases. Bem-vindo a este encontro com o Criador. É um encontro que não poderia ter evitado. Toda a gente se encontra com o Criador. Não é uma questão de se, mas de quando. As pessoas sinceras que buscam a verdade experienciam o encontro mais cedo. A honestidade é um imã, atrai a vida. A vida é apenas outra palavra para Deus. A pessoa que busca honestamente recebe honestamente. A vida não mente a si própria. Foi assim que lhe aconteceu chegar até aqui e defrontar-se com estas palavras. Você próprio se colocou aqui e não foi acidental. Analise cuidadosamente como chegou até aqui e verificá-lo-á. Acredita no processo de inspiração divina? Eu acredito. Acredito nele por si e acredito nele por mim. Há pessoas que não gostam que alguém se diga inspirado por Deus. A meu ver, existem várias razões para isso. Primeiro, a maior parte das pessoas não acham que elas tenham alguma vez sido inspiradas por Deus, pelo menos da forma mais imediata, ou seja, por comunicação direta. E, portanto, quem quer que o alegue torna-se imediatamente suspeito. Segundo, reivindicar ser inspirado por Deus parece algo arrogante, implicando que a inspiração não é discutível, nem de forma alguma incompleta, dada a sua origem. Terceiro, muitos dos que reivindicam inspiração divina não foram pessoas de convívio fácil. Veja-se Mozart, Miguel Ângelo ou diversos papas, bem como inúmeros outros que fizeram coisas perfeitamente loucas em nome de Deus. Por último, fizemos daqueles que acreditamos terem sido diretamente inspirados por Deus, homens e mulheres tão santos que não sabemos bem como lidar com eles, nem como interagir com eles de uma forma normal. Em suma, por mais admiráveis que sejam, causam-nos constrangimento. Por isso é que ficamos bastante inquietos com essa história de Deus é a minha fonte. E talvez devamos ficar. Não vamos engolir tudo o que os outros nos dizem só porque se reclamam portadores de uma mensagem do Altíssimo. Mas como saber ao certo o que é ou não inspiração divina? Como ter a certeza de quem fala a verdade eterna? Essa é a grande questão. Mas eis o grande segredo. Não temos de saber. Tudo o que temos de saber é a nossa verdade, não a de outrem. Ao compreendermos isso, compreendemos tudo. Compreendemos que o que os outros dizem não tem de ser a verdade. Tem apenas de nos conduzir à nossa, e falo-á, não pode deixar de o fazer eventualmente. Todas as coisas nos conduzem à nossa verdade mais recôndita. É esse o seu propósito. Na verdade, é esse o propósito da vida. A vida é a verdade, revelando-se a si própria. Deus é a vida, revelando-se a si própria. Por mais que quisesse, não seria capaz de impedir este processo. É isso que está a fazer aqui. Foi por isso que chegou a este livro. Este livro não pretende ser a verdade. Destina-se a conduzi-la à mais íntima sabedoria. Não é necessário que concorde com seu conteúdo para que isso aconteça. Na verdade,
Concordar ou discordar é irrelevante. Se concordar, será porque vê neste livro a sua própria sabedoria. Se discordar, será porque não vê a sua própria sabedoria. Em qualquer dos casos, tê-lo-á feito regressar à sua própria sabedoria. Portanto, agradeça a si próprio este livro, pois já lhe devolveu a clareza quanto a uma questão principal. A máxima autoridade reside em si. Assim é porque cada um de nós tem uma ligação direta com o divino. Cada um de nós detém a capacidade de aceder à sabedoria eterna. Na verdade, acredito que Deus nos inspira a todos, o tempo todo. Tendo todos tido essa experiência, alguns optaram por lhes chamar outra coisa. Acaso feliz, coincidência, sorte, acidente, capricho, encontro casual, talvez mesmo intervenção divina. Estamos prontos a reconhecer que Deus intervém nas nossas vidas, mas somos incapazes de encarar a ideia de que Deus pode, de fato, inspirar-nos diretamente a pensar, escrever, dizer ou fazer determinada coisa. Isso seria ir longe demais. Eu vou longe demais. Vou dizer que acredito que Deus me inspirou a escrever este livro e a se apegar nele. Agora vamos testar essa ideia em relação a algumas das razões que você possa ter para se sentir inquieto com isso. Primeiro, para mim é claro, como disse acima, que todos nós somos inspirados por Deus o tempo todo. Não penso que você ou eu sejamos únicos, nem que Deus nos tenha conferido um poder singular ou concedido uma dispensa especial que nos permite comungar com o divino. Acredito que toda a gente está nesse estado de comunhão contínua e que podemos experienciá-la conscientemente sempre que o desejemos. Na verdade, tal como a entendo, é essa a promessa de muitas religiões do mundo. Segundo, não creio que, por alguém experienciar um momento de contato direto com o divino, o seu discurso, ações ou escritos se tornem infalíveis. Com devido respeito para com qualquer religião ou movimento que reivindica a infalibilidade do seu fundador ou líder atual, acredito ser possível que as pessoas divinamente inspiradas cometam erros. E acredito de fato que os cometem habitualmente. Por isso, não acredito que tudo o que diz a Bíblia, o Bhagavad Gita ou o Alcorão seja literalmente verdade. Que todos os discursos do Papa, quando fala, estejam certos, ou que todas as ações da Madre Teresa fossem corretas e perfeitas a cada momento. Acredito que a Madre Teresa era divinamente inspirada, mas ser divinamente inspirado e ser infalível são duas coisas diferentes. Terceiro, é difícil viver comigo. Ninguém o sabe melhor do que quem já viveu comigo. E sem lhe atribuir imperfeições, não acho que as minhas me impeçam de receber a ajuda e a orientação direta de Deus. De fato, acredito que o contrário é que é verdadeiro. Por último, não creio correr o perigo de me tornar santo, ao ponto de causar constrangimento a ninguém. Na verdade, o oposto pode ser verdadeiro. Se as pessoas não se sentirem à vontade comigo, será provavelmente por não ser suficientemente santo. É um desafio percorrer o caminho de que falo. Sou capaz de escrever coisas muito inspiradoras, de dizer coisas muito inspiradoras, mas às vezes dou por mim a fazer coisas que não são muito inspiradoras. Estou num caminho, mas não cheguei de modo nenhum ao meu destino, nem, segundo parece, estou perto sequer. O que é, na verdade, diferente entre o eu de agora e o de antigamente é que, pelo menos, encontrei o caminho. Para mim, no entanto, é um grande progresso. Passei a maior parte da minha vida sem saber sequer para onde ia e a admirar-me de não chegar lá. Agora sei para onde vou. Vou para casa. De regresso à plena consciência e experiência da minha comunhão com Deus. E nada pode impedir de lá chegar.
Deus prometeu e eu acredito finalmente nessa promessa. Deus também me mostrou o caminho. Na verdade, não o caminho, mas um caminho. Pois a maior verdade de Deus é que não há um só caminho, mas sim muitos caminhos para casa. Há milhares de caminhos para Deus e todos o levarão até Ele. De fato, todos os caminhos levam a Deus, porque não há mais nenhum lugar para onde ir. Este livro fala disso. Fala de como ir para casa. Analisa a experiência de unidade com o divino ou aquilo a que chama a comunhão com Deus. Descreve um caminho até essa experiência, um trajeto através das nossas ilusões até a realidade fundamental. Este livro fala com uma voz que acredito ser a voz de Deus, a inspiração de Deus, a presença de Deus que se manifesta através de mim e através de si. Se não acreditasse que a voz de Deus, a inspiração de Deus e a presença de Deus se podiam manifestar através de todos nós, teria de prescindir da minha fé em que Deus inspira todas as religiões do mundo. Não estou na disposição de o fazer. Acredito que nesta questão as religiões acertaram. Deus entra nas nossas vidas de formas reais e presentes, e não temos de ser santos nem sábios para que isso aconteça. Não preciso que se junte a mim nesta convicção, nem que acredite em quaisquer das palavras dessas páginas. Na verdade, ficaria mais feliz se não acreditasse. Não acredite nada do que encontra aqui. Saiba simplesmente. Saiba se nelas estiver a sua verdade. Se estiver, soarão como verdadeiras, pois ter-se-ão reunido a sua mais íntima sabedoria. Se não, sabê-lo-á também, mais uma vez, ao reunir-se a sua mais íntima sabedoria. Em qualquer dos casos, terá colhido um enorme benefício, pois terá experienciado, nesse momento de reunificação, a sua própria comunhão com Deus. Era essa a sua intenção ao vir até aqui, a estas páginas e a este planeta. Abençoado seja. Neale Donald Walsch. Primeira parte. As 10 ilusões dos seres humanos. Capítulo 1. A ilusão da necessidade. A primeira ilusão é: a necessidade existe. Não só é a primeira ilusão, como a maior de todas. Nesta ilusão baseiam-se todas as outras. Tudo o que experienciam na vida, tudo o que sentem a cada momento está enraizado nessa ideia e nas vossas reflexões sobre ela. A necessidade não existe no universo. Só se necessita de algo se existir um determinado resultado. O universo não exige um determinado resultado. O universo é o resultado. A necessidade também não existe na mente de Deus. Deus só necessitaria de algo se Deus exigisse um determinado resultado. Deus é o que cria todos os resultados. Se Deus necessitasse de algo para criar um resultado, onde o obteria? Nada existe além de Deus. Deus é tudo o que é, tudo o que foi e tudo o que será. Não há nada que não seja Deus. Poderão aprender melhor essa ideia se utilizarem a palavra vida em vez da palavra Deus. As duas palavras são intermutáveis, portanto, não alterarão o sentido, melhorarão apenas a vossa compreensão. Nada do que é não é vida. Se a vida necessitasse de algo para produzir um resultado, onde o obteria? Nada existe para além da vida. A vida é tudo o que é, tudo o que foi e tudo o que será. Deus não necessita que aconteça nada, exceto o que está a acontecer. O universo não necessita que aconteça nada, exceto o que está a acontecer. É esta a natureza das coisas. É assim que ela é, não como vocês a imaginaram. Criaram na vossa imaginação a ideia de necessidade pela vossa experiência de necessitarem de coisas para sobreviverem. Mas suponham que não se importavam de viver ou morrer. Então, de que necessitariam? De absolutamente nada.
e supunham que era impossível não viverem. Então, de que necessitariam? De absolutamente nada. Eis então a verdade a vosso respeito. É impossível não sobreviverem. Não podem deixar de viver. Não é uma questão se viverão, mas de como. Ou seja, que forma assumirão? Qual será a vossa experiência? Digo-vos isto: não precisam de nada para sobreviver. A vossa sobrevivência está garantida. Dei-vos a vida eterna, e nunca vô-la tirei. Ao ouvirem isto, podem dizer sim, mas a sobrevivência é uma coisa e a felicidade outra. Imaginam que necessitam de algo para sobreviverem com felicidade, que só podem ser felizes em determinadas condições. Não é verdade, mas vocês convenceram-se de que era verdade. E dado que a convicção produz a experiência, experienciaram a vida dessa forma e imaginaram um Deus que deve experienciar assim também a vida. Contudo, não é mais verdadeira em relação a Deus do que é para vós. A única diferença é que Deus sabe disso. Quando vocês souberem isso, serão como Deus. Terão dominado a vida e toda a vossa realidade se modificará. Eis um grande segredo. A felicidade não é criada como resultado de certas condições. Certas condições são criadas como resultados da felicidade. É uma afirmação tão importante que merece ser repetida. A felicidade não é criada como resultado de certas condições. Certas condições são criadas como resultado da felicidade. Essa frase mantém-se verdadeira também para todos os outros estados de ser. O amor não é criado como resultado de certas condições. Certas condições são criadas como resultado do amor. A compaixão não é criada como resultado de certas condições. Certas condições são criadas como resultado da compaixão. A abundância não é criada como resultado de certas condições. Certas condições são criadas como resultado da abundância. Substituam qualquer estado de ser que possam imaginar ou conceber. Continuará a ser verdade que o ser precede a experiência que o produz. Por não o terem compreendido, imaginaram que certas coisas devem ocorrer para que sejam felizes. Imaginam também um Deus para quem o mesmo é verdadeiro. Contudo, se Deus é a causa primeira, o que pode ocorrer que Deus não causasse antes de mais? E se Deus é todo-poderoso, o que pode ocorrer sem que Deus decida que ocorra? É impossível ocorrer algo que Deus não possa impedir? E se Deus optar por não impedir, a ocorrência em si não é algo que Deus escolha? Claro que é, mas por que iria Deus decidir que ocorressem coisas que o fizessem infeliz? A resposta é uma resposta que vocês não são capazes de aceitar. Nada faz Deus infeliz. Não conseguem acreditar nisto, porque exigiria que acreditassem num Deus sem necessidades nem juízos. E não conseguem imaginar um Deus assim. A razão pela qual não conseguem imaginar um Deus assim é não conseguirem imaginar um humano assim. Não acreditam que vocês possam viver dessa maneira. E não conseguem imaginar um Deus que é maior do que vós. Quando acreditarem que podem viver dessa maneira, saberão tudo o que há para saber sobre Deus. Saberão que o vosso segundo raciocínio estava correto. Deus não é maior que vós. Como pode sê-lo? Pois Deus é o que vocês são, e vocês são o que é Deus. Mas vocês são maiores do que pensam. Os mestres sabem-no. Há mestres que trilham o vosso planeta neste preciso momento que o sabem. Esses mestres provêm de muitas tradições, religiões e culturas, mas todos têm uma coisa em comum: nada torna os mestres infelizes. Nos primeiros tempos da vossa cultura primitiva, a maior parte dos humanos não se encontrava nesse ponto de maestria. O seu único desejo era evitar a infelicidade ou a dor.
A sua percepção era demasiado limitada para que percebesse que a dor não tinha de provocar infelicidade. E assim, a sua estratégia de vida foi construída em redor do que mais tarde veio a ser descrito como o princípio do prazer. Aproximaram-se do que lhes dava prazer e afastaram-se do que os privava do prazer ou causava dor. Foi assim que nasceu a primeira ilusão, a ideia de que a necessidade existe. Foi o que se pode designar pelo primeiro erro. A necessidade não existe, é uma ficção. Na realidade, vocês não necessitam de nada para serem felizes. A felicidade é um estado de espírito. Isso não estava ao alcance dos humanos primitivos. Por sentirem que precisavam de determinadas coisas para serem felizes, partiram do princípio que o mesmo se aplicava a toda a vida. Incluíam nessa presunção a parte da vida que vieram a entender como um poder superior. Um poder que sucessivas gerações conceptualizaram como um ser vivo referido por uma grande variedade de nomes, entre os quais Alá, Yahvé, Jeová e Deus. Não foi difícil aos humanos primitivos conceber um poder que lhes era superior. Na verdade, foi necessário. Precisavam de uma explicação para as coisas que aconteciam e estavam totalmente fora de seu controle. O erro não foi presumirem que existia algo como Deus, o poder e a energia combinados de tudo o que é, mas presumirem que esse poder total e energia completa poderiam necessitar do que quer que fosse, que Deus estava, de alguma forma, dependente de algo ou de alguém para se sentir feliz ou satisfeito, completo ou realizado. Era o mesmo que dizer que a plenitude não era plena, que precisava de algo que a tornasse plena. Era uma contradição, mas não conseguiam vê-la, muitos ainda hoje não conseguem. A partir desta criação de um Deus dependente, as pessoas geraram uma história cultural em que Deus tem um programa. Por outras palavras, há coisas que Deus quer e necessita que ocorram, e formas sob as quais tem de ocorrer para que Deus seja feliz. Os humanos reduziram esta história cultural a um mito que se cristalizou como seja feita a vossa vontade. A vossa ideia de que eu tinha uma vontade forçou-vos então a tentar calcular qual era a minha vontade. Esse exercício rapidamente tornou evidente que não existia um entendimento universal sobre este ponto da vossa espécie. E se nem todos sabiam ou estavam de acordo quanto ao que era a vontade de Deus, nem todos podiam estar a fazer a vontade de Deus. Os mais espertos utilizaram este raciocínio para explicar por que razão as vidas de algumas pessoas pareciam resultar melhor que as outras. Então, forçaram uma nova questão. Como era possível que não se fizesse a vontade de Deus se Deus era Deus? Havia claramente uma imperfeição naquela primeira ilusão, o que deveria ter revelado que a ideia de necessidade era falsa. Mas os humanos sabiam, a um nível qualquer muito profundo, que não podiam prescindir da ilusão ou algo muito vital chegaria ao fim. Tinha razão, mas cometeram um erro. Em vez de verem a ilusão como uma ilusão e a utilizarem para o efeito a que se destinava, acharam que tinha de reparar a imperfeição. Portanto, foi para reparar a imperfeição na primeira ilusão que a segunda ilusão foi criada. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia.
Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.